Olá, começando mais um podcast aqui, conversar com o Dr. Diogo Coelho, dentista, e saber um pouquinho da sua experiência, um homem que já milita há bastante... É novo, mas já milita há muito tempo na área aí. E eu queria tocar num assunto com você que é o objetivo do nosso quadro, que é o 60 a mais, a pessoa dos 60 anos para frente, né? Que cada dia está vivendo mais, uma vida mais longeva, e as pessoas querem se cuidar. E a pergunta é, depois dos 60 anos, dá para ter uma vida saudável, bucal, uma saúde bucal saudável? Dá para levar até quantos anos isso fazendo as coisas certas? É possível? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Zé Marcos. Sempre um prazer estar aqui no podcast e discutir sobre saúde bucal. E o 60 mais, talvez pela meu foco na odontologia de formação, né, especialista e tudo mais na parte de implantodontia, é o meu público, é o que eu trabalho, é o diário. Então, talvez eu trabalhe muito mais os pacientes 60 a mais do que nos 60 menos. Então, é algo que eu sei que dá sim, e com certeza absoluta, 60 a mais você consegue ter uma saúde bucal eficiente em todos os sentidos, né? Tanto na mastigação, que é uma das funções do dente, tanto na questão estética, que é o aparecer, a fonética, que é o falar, tudo mais. Então, com certeza absoluta, nos dias de hoje, 2025 falando, 60 a mais, você pode ter uma saúde bucal fantástica, excelente, bonito, mastigando bem, com qualidade de vida e saúde, Zé. Que bacana. Você sabe que antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui, o Dr. Diogo me chamou a atenção para um pensamento que eu não tinha. Não é o problema dos 60 a mais, é como o cara chega com 60, né, e ele vai para os mais, né? Então, como é que ele chega ali, né? Se ele chega bem, ele vai melhor, né? Com certeza, né? Então vamos pesquisar desses 60, né? A linha dos 60. O que aconteceu com no meu caso, com este paciente antes dos 60? Qual é o histórico dele? Onde ele nasceu? Qual é o grau de instrução dos seus pais para a saúde bucal? Se ensinou desde pequeno e se esteve presente na parte da escovação dentária, da escovação da língua, do uso do fio dental, dos cuidados de saúde bucal, a ida frequente a um dentista, tá? Qual é o nível cultural, onde ele se estabelecia? O tipo de alimentação que ele tinha. Também. O tipo, a gente estava até comentando nos bastidores antes, tomava água com flúor ou não, entendeu? Era água de poço, veio do interior, nasceu próximo de fazenda, morou a vida inteira em fazenda, depois veio para a cidade, ou nasceu na cidade, Usava já um muito centro açúcar evoluído. ou não. Exato, se vem muito doce, alimentação, frutas, né? Então, o que tem para trás desses 60? E isso, com certeza absoluta, fez total diferença para ele chegar com os 60, com todos os seus dentes naturais, chegando próximo de uma perfeição, e tudo ok, e provavelmente o resto da vida com todos os dentes naturais 100%, ou algumas vezes esse paciente com 60 anos, lá com seus 13, que seria a chegada dos últimos dentes permanentes, os dentes naturais permanentes, já foram tirados todos, e com 60 ele usa a dentadura desde então. Entendeu? Então a gente tem um contraste aí daqueles que chegam aos 60 sem dente nenhum, aqueles que chegam aos 60 com alguns dentes em boca e os que chegam aos 60 com todos os dentes saudáveis em boca. Então tem muito a relação do passado desses 60. Mas para todos os aspectos tem uma solução. Umas melhores, outras não. Exato. E aí a questão da solução, ela é muito bem batida hoje, porque, por exemplo, se o paciente tem 60 anos e ele tem todos os dentes naturais, tá? O que o uso desde os 13, o último dente permanente, em média isso, até os 60, como foi o uso desses dentes naturais até os 60? O paciente teve bruxismo, teve algum acidente, teve uma alimentação rica em açúcar e não escovável, teve cárie, tem restaurações, entendeu? Aí os dentes podem chegar desgastados, extremamente restaurados, com canal, dente perdido aos 60, ou todos perfeitos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar ou assim. Ou não tem dente nenhum. E aí qual é a solução? É personalizada. O que é melhor para esse paciente tratar para ter todos os dentes em boca, para ter a boca que a gente chama de reabilitada, com todos os dentes em posição, mastigando bem, com estética e fonética adequada. Que vai dar a qualidade de vida bem melhor para ele. E qualidades aí eu falo, não é só a questão da qualidade, como vive a vida, a qualidade de vida, mas também a qualidade, eu costumo dizer, psicológica. Como ele se olha no espelho aos 60 e se sente com o seu sorriso. Entendeu? Você quer saber algo que até aperta
o meu coração calcificado aqui, Zé, é os pacientes que com 60 anos têm vergonha de sorrir. Que desde os seus 13 foram tirados os seus dentes, talvez até mutilado esse paciente, porque dependendo da maneira como foi tirado, até o histórico dele é pesado. É um trauma. Sim, sim, com sem certeza. anestesia, enfim. E impacta muito na vida do cara. Exato, a história dele é pesada. E aos 60 ele usa uma chapa, uma dentadura, tem vergonha de sorrir, Deixa eu fazer tem uma pergunta segurança. aqui. Eu uso essa palavra chapa. Chapa e dentadura é a mesma coisa? Aqui assim, quando vem do leigo, né, quando vem do jargão, tudo mais, os apelidos, né, chapa e dentadura pode ser a mesma coisa. Como chapa e a prótese parcial removível, que é o que a gente chama de PPR, ou no leigo também perereca, né, também é chamado, pode ser chamado de chapa também. Mas chapa é comum para a dentadura. E a dentadura no científico chama de prótese total. Tá, então e a tem vários dentadura nomes. pode ser a inferior e superior. Isso. Exato. Tanto na arcada de baixo, tanto na arcada de cima. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma média, porque assim, também não vale aquele cara que não se cuidou a vida inteira, chegou com 60 anos, agora eu quero viver mais, né, e quer mudar a vida depois e quer ter ganhos lá na frente. Vai ter, mas nem tanto. Vamos pegar um cara que teve uma vida média, que não se estragou tanto, estragou um pouquinho e chegou com 60 anos mais ou menos, né? O que esse cara tem que fazer a partir de agora para ter uma saúde boa? Quais são os cuidados diários que ele tem que fazer? Então, isso vale para todos, tanto 60 menos quanto 60 mais. É ida regular ao dentista, independente da condição de saúde bucal. Algumas vezes 6 meses. Tá. E alguns casos que tem muita formação de tártaro, algumas vezes até de 4 em 4 meses. Se então o paciente tem uma predisposição, aquele paciente que, mesmo ele higienizando em casa, passando fio dental, escovando a língua, escovando bem, usando a escova certa, a técnica correta, tem uma boa motricidade, está formando muito tártaro, 4 em 4 meses. Porque isso tem vai que ir ao dentista. Isso vai infiltrar lá para dentro e vai dar problema, né? Exato. E aí eu falo, na chapa, ou na prótese, ou na dentadura, a cárie, o paciente está livre. Ele não vai ter cárie. A cárie necessariamente é no dente. Então ele não vai ter cárie na prótese, ou na chapa, ou na dentadura, ou na prótese móvel. Então ele acha que ele não tem que ir ao dentista nessa hora, né? Mas o tártaro existe. E pode dar tártaro, inclusive nas dentaduras. É mesmo? Sim, já peguei várias dentaduras com E tártaro aí, formado o que acontece na com a dentadura? Não, aí é mais fácil de tirar, porque daí você tira a dentadura, né? Não é tão comum. Por quê? Porque tirar a dentadura para escovar ela do lado de fora, a pessoa tá vendo. É diferente de dentro da boca, num ambiente escondido. Sim. E que você tem que ter, inclusive, motricidade para isso. Então, escovar os dentes naturais em boca é mais desafiador do que tirar eles e escovar do lado de fora. Então, a formação de tártaro em dentes naturais ou em quem realizou implantes é muito maior em boca do que quando se consegue higienizar do lado de fora. Deixa eu entender. O tártaro, para quem tem os dentes normais, naturais, ele vai infiltrar, ele vai dar até perda óssea lá, vai infeccionar, sei lá, vai dar problemas, né? Porque Sim. Agora, na dentadura, o que ele pode dar? Não. Aí, o que acontece? Só questão de higiene? É questão de higiene, ele pode dar uma inflamação na mucosa onde ele está em contato. Por exemplo, na bochecha. Se a dentadura está cheia de tártaro e o tártaro está em contato constante com a bochecha, tártaro é bactéria calcificada e é um conjunto de bactérias uma em cima da outra. Pode irritar a mucosa. Tá? Então está na hora, muitas vezes, de trocar a dentadura. Por isso que eu falo, vamos lá, a prótese, a dentadura, a chapa, ela é feita de acrílico. E o acrílico, a prazo médio de durabilidade dele sem estar contaminado é de 3 a 5 anos. Então, uma dentadura, o ideal seria trocá-la após 3, 5 anos de uso. Tem todo um cuidado para ela sobreviver mais, né? Exato. Não só a higiene dela, mas algumas vezes a antisepsia dela, que seria limpar ela com algum antisséptico, que seja gotas de Quiboa, que é o que o pessoal faz em casa, né? Seja um antisséptico bucal, mas é para descontaminar ela. Mas o acrílico, com o tempo, ele não só absorve a saliva, mas ele absorve as bactérias junto. Então, ele vai ficando contaminado. Pode dar até fungo nas dentaduras. E aí tá na hora de trocar. Você tá falando de dentadura. Existe uma cola para segurar a dentadura no céu da boca? Existe, de marca comercial, os famosos coregas ou fixodente. São as colas. Toda vez que coloca a dentadura, precisa colocar isso e... Não necessariamente. Não, às vezes ela encaixa. Vamos lá. A gente estava comentando aqui sobre perda óssea ou perda da gengiva. A atrofia, né, que seria cair em desuso ou até mesmo a reabsorção, seria o perder volume de gengiva e de osso interno da boca. Com o passar do tempo, isso vai se agravando. Então, por exemplo, uma pessoa de 15, 18 anos perdeu todos os dentes e colocou uma chapa.
A chapa ali nos seus primeiros 5 anos funciona bem. Tá bem adaptada, tem bastante gengiva, bastante osso por baixo, ela tem Tem uma base uma- boa. tem uma área de contato interessante e ela fica mais presa. Esse mesmo paciente, a hora que chega nos 60 a mais, essa gengiva, para ficar fácil de entender, ela, entre aspas, murchou, como o paciente gosta de dizer. Fala, ó, minha gengiva murchou. E aí ela vai ficar começando a soltar. E algumas vezes o começar a soltar, e mesmo fabricando uma nova, fazendo uma nova, ela não para na boca. Aí as Começa a colas entrar. começam a fazer a diferença aí. Você quer ver o paciente que se incomoda real e aí tira até a qualidade de vida dele? É o cara que usa dentadura inferior. Porque o osso da mandíbula, ele reabsorve muitas das vezes mais rápido do que o da maxila, tá? Os dois reabsorvem, mas reabsorve mais rápido. E a presença da língua e toda a musculatura da língua no falar, no comer e tudo mais, desloca a dentadura. Então, quem usa a dentadura inferior se atrapalha na mastigação, se atrapalha na fala, se atrapalha num evento comum que é um espirro. Ele tem que espirrar segurando o lábio. Meu Deus do céu. E alguns, igual eu falei, quando chega aos 60, muitas vezes esse paciente que usa a dentadura tanto em cima quanto embaixo tem vergonha de sorrir, porque na hora de sorrir pode soltar. Tem vergonha de gargalhar em público. Ele sabe que numa gargalhada descontraída pode soltar e ele passar vergonha. Cair a dentadura. Cair a dentadura. Mas voltando então lá para os cuidados, então, para a gente ter uma boa qualidade, são esses cuidados aí, ir ao dentista, escovar os dentes, fazer a Exato. higiene certa. Trocar as próteses, Né? verificar se tem tártaro. Aí São as coisas básicas. Coisas básicas. Quer ver o preocupante? O paciente que fez implante, ele acha que ele nunca mais tem que voltar no dentista. Né? Isso eu vivo diariamente. Entendeu? Porque como ele usava chapa ou não tinha dentes, ou todos os dentes estavam estragados por conta da presença do tártaro, ele coloca o implante, devolveu saúde. Todos aqueles pontos de infecção, de inflamação foram tirados, colocaram os implantes, é uma nova chance de uma saúde bucal, não tem incômodo nenhum, a prótese está fixa, ele está comendo bem, com conforto, com a segurança de algo que não solta da boca, tá tudo lindo. E aquele assim, não tô tendo incômodo, para que eu vou no dentista? Entendeu? Só e vai aí quando começa a tiver dar incômodo. mal. Exato. Aí começa a dar mau hálito, começa a inflamar de novo, começa a ter algo que ele. Opa, peraí. Aí ele vai, depois de 2, 3 anos, e nunca fez uma limpeza. Aí a hora que você vai tirar a prótese, que a prótese dos implantes você consegue tirá-la em consultório, vai tirar a prótese por debaixo, tá cheio de tártaro, tá tudo inflamado e muitas vezes implante perdido. Meu Deus do Por céu. conta da presença de bactéria. Aí do mesmo jeito que ele perdeu o dente por bactéria, ele vai perder o implante por bactéria. Se ele então fosse- tem que ir no dentista. A cada 6 meses vai evitar esse tipo de coisa. A idade afeta a gengiva? Você falou que a gengiva murcha, por que é desidrata? O que é isso? Tá, não desidrata. A gengiva você perde desde o momento que você perdeu o dente, vamos colocar lá, até quando a gente, por um exemplo, paciente ou qualquer ser humano foi lá e quebrou o braço e engessou o braço. É o tal do atrofia. A hora que ele tira o gesso, né, o braço tá fininho, musculatura atrofiada. Deixa de usar. Exato. Perdeu o dente, perdeu o uso daquela região. O organismo vai, para ficar fácil de entender, não é exatamente assim, mas para ficar fácil de entender. O organismo reabsorve, ele atrofia a região. Então a gengiva vai murchando mesmo, quando perde o dente. Agora, um exemplo. Quem tem dentes naturais, com eles em boca a longo prazo, acima de 40, 50, 60 anos, usando um dente natural, tá? Se esse paciente tem a genética de gengiva fina, com 40, 60 anos, ele está com retração gengival. Por N motivos, tá? Os dois principais motivos, linhas de motivos da retração gengival a longo prazo. É a genética de gengiva fina, que a própria gengiva fina não aguenta, para ficar fácil de entender, não aguenta a pressão durante longo prazo, vai dando retração, expondo a raiz, dando sensibilidade, se incomodando, tá? Então, gengiva fina a longo prazo pode dar retração. E também o fator desencadeante. Então, existe o predisponente, que é o genético, gengiva fina, que a grande maioria das pessoas tem, e tem o desencadeante. Por um exemplo, tem gente que não escova. E um exemplo é, tem gente que escova com muita força. E aí, aquele ditado que minha avó falava, água mole, pedra dura, né? Entendeu? Equilíbrio é bom, né? Exato. Então, começa a escovar, falou, não quero ter tártaro nem cara aqui. Vai lá e com força mesmo. Desgasta a gengiva da região. E aí ele tem retração pelo fator escovação traumática. E se junta a escovação traumática... Com o tártaro e com a gengiva machucada. Exato. Né? A gengiva machucada ou retraída, ou até mesmo sem gengiva, né? E então ele tem a escovação traumática, quer ver o ruim é juntar a escovação traumática com predisposição genética de gengiva fina. Aí a retração não acerta. Então, 60 anos com dente em boca, algumas vezes estão com retrações
que necessitam ser tratadas. Porque a gengiva é quem abraça o dente, protegendo a invasão das bactérias. Entendi. Então, o selamento gengival, que é o abraçar da gengiva no dente, faz com que proteja ele para não infiltrar bactéria. Infiltrou bactéria, tártaro por debaixo da gengiva. A gengiva é tão importante quanto o dente, né? Exatamente. Exatamente. Ela é importante para manter o dente em boca a longo prazo. Então, a qualidade da gengiva, Tem que a estar espessura, vascularizada, tem que estar bem. a espessura da gengiva, os cuidados com a gengiva são extremamente importantes Uma coisa para que manter o dente a longo poucas prazo. pessoas falam sobre isso, né? Sobre a gengiva. Sim, sim. E eu te falo que até na implantodontia, que é a especialidade de implantes dentários, a gengiva, há não muito tempo atrás, nem era discutido. Hoje, a gente percebe que implante dentário anda junto com o enxerto gengival. Por quê? Porque eu também quero gengiva protegendo meu implante a longo prazo. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que chegam para mim com implantes dentários perdidos por falta de gengiva. O paciente perdeu o dente porque não tinha gengiva, foi feito o implante, não cuidou da gengiva, não fez um enxerto gengival para melhorar a gengiva da pessoa, coloca o implante, não tem gengiva para proteger o implante. Perde o implante. Acaba tendo problema. Doutor Diogo, vamos lá. Boca seca. Tô até tomando água aqui, ó. Né? Boca seca, mas isso que com a idade a pessoa vai tendo... Isso, boca seca do nome científico xerostomia. Não necessariamente, depende da qualidade da sua hidratação, depende da qualidade da sua alimentação, depende da qualidade da sua saliva, dos seus hábitos e como está o organismo dessa pessoa com 60 mais. Tá? Então não quer dizer que esta idade vai trazer ao paciente xerostomia, que é a falta de saliva. Já chegou na idade, já vai ficar com a boca seca, não exatamente. Tá? Mas se tem, aí tratamento. Água toda hora, não precisa ser litros de água toda hora. A gente fala hoje, beba água. Então, antigamente não tinha esse aviso, né? Não toma 3, 4 litros de água por dia, né? Então, vamos lá. Beba água constantemente em pequenas doses para manter a boca hidratada. E existem gengivas, existem salivas artificiais que ajudam. Existe, por exemplo, mascar uma goma, tal, para estimular a salivação. Existem alimentos, Zé, que estimulam a salivação e são extremamente benéficos para o organismo e para a saúde bucal. Vou dar o exemplo da maçã. A maçã, ela estimula a salivação, faz com que produza bastante saliva, uma salivação na boca. A saliva tem anticorpos, protege das bactérias, hidrata a gengiva, hidrata a boca. E o gomo da maçã e o mastigar a maçã vai limpando os dentes. E o açúcar da maçã, que é a frutose, da grande maioria das vezes, ele não é absorvido pelas bactérias. Ele não é digerido pelas bactérias. Então, tem um açúcar que a bactéria... E o índice glicêmico dele é baixinho. Excelente. Antioxidantes, enfim, deixa para o nutricionista nessa hora. Mas é fantástico a maçã para a saúde bucal. Então, por exemplo, tô num evento onde eu sei que eu não vou poder escovar os dentes. Se você tiver uma maçã, vai estimular a sua salivação, vai melhorar. Agora, vamos lá. A boca seca eu perguntei para você, mas qual a importância da saliva, então? Ela tem uma grande importância, tanto quanto a gengiva, né? Hidratação. A hidratação é proteção, tá? Dos dentes e da gengiva. Tá? E também tem um outro lado. E aí tem as salivas geneticamente que a presença de uma determinada saliva faz com que forme tártaro mais rápido. Então tem pacientes que não têm cárie, porque a saliva e os anticorpos da saliva deles são excelentes para não ter cárie. E nem escova os dentes muitas vezes, tá? Só que ele não tem cárie, mesmo não escovando os dentes. Incrível isso. E acontece. Só que ele tem muito tártaro. Por quê? Porque essa saliva... pH nessa saliva diferenciada. pH também. E a qualidade dela, a quantidade de anticorpos e tudo mais. E tem algumas salivas que fazem com que forme muito tártaro e tártaro rápido. E esse cara, pela cárie, ele tá liberado do dentista. Mas pelo tártaro, ele vai ter que ver o dentista a cada 4 meses. Porque tártaro, em algumas pessoas e em algumas regiões, forma muito rápido mesmo. E em algumas regiões, o paciente não consegue higienização eficiente. Como, por exemplo, os dentes de baixo e da frente. Que existem a saída das glândulas salivares maiores ali, tá? E ali calcifica muito rápido o tártaro. E essa região é difícil de conseguir ter uma escovação efetiva. Eu tive vendo recentemente, parece que tem um líquido que você passa hoje na boca e ele deixa uma cor diferente o tártaro. Você consegue identificar onde ele está. E aí fica mais fácil para você fazer a higienização, né?
que evidencia as bactérias. Então, hoje, por protocolo, por exemplo, lá na clínica, lá na Refinari, eu tenho, quando vai fazer limpeza comigo, a gente tem o evidenciador, que é um produto que vai lá e ele mancha o biofilme, mancha a bactéria. Então, é um produto roxo que você passa. Então, eu sei onde está a bactéria. Onde está a bactéria. E onde está o tártaro. Não que visivelmente eu não sei o que é tártaro e o que é dente. Sim, mas eu posso usar isso em casa também. Tem esse produto para usar. Não. Não? Não. Aí Pô, seria o que eu maravilhoso, uso no né? consultório, não. Não, mas não tá? tem nenhum de uso doméstico. Seria maravilhoso, né? Não, evita, porque daí eu tenho sugador, eu tenho o tratamento adequado para remover ele. Ah, então tá bom. Entendeu? Então ele tá ali com o propósito de manchar a bactéria e avisar, falar, tá aqui. E Pra aí você, o que eu pra peço... você poder atuar e retirar. Exato. Aí o que eu peço, é, Marcos, você tem é até interessante isso, tá? Ah, uma paciente, escovo 5 vezes o dente ao dia. Como assim eu tenho biofilme, eu tenho tártaro, eu tenho bactéria aqui, tá manchando tudo? Peraí. Né? Vamos ver em qual região. Muitas vezes o lado esquerdo ou direito é o lado que ele tem menos motricidade, entendeu? E é o lado onde junta mais tártaro. Exato. Então tem que treinar a motricidade algumas vezes do paciente. Então, falou, não, mas eu escovo bem o dente. Peraí, vamos fazer a prova real? Vamos passar o evidenciador. Tá? Tem bactéria desse lado e não tem no outro. Tem bactéria desse dente e não tem no outro. Peraí, então vamos aprender a higienizar juntos esta região, porque o resto tá ok. O resto não tá evidenciado. Mas essa região você vai ter que dar uma atenção. Então, algumas vezes não é só a escova dentária. É um passa-fio, por exemplo, aparelho ortodôntico. 60 a mais tem que usar aparelho. É um sufoco, hein? Vamos lá. Hoje tá melhor, né? Um exemplo comum. O paciente perdeu um dente. Entendeu? E não fez implante. Ele perdeu um dente lá com seus 40. E aí com 60 anos ele não fez implante. O que aconteceu com a boca? O dente de trás, de onde ele tirou o dente, onde ele perdeu o dente, ele inclina para frente. O dente da frente que ele perdeu o dente, inclina para trás. O dente de cima, se ele perdeu de baixo, começa a descer. Eles vão se reocupando espaços ali, né? Eles querem fechar o espaço do dente perdido. Aí o dente de cima está fora de posição, o dente de trás está fora de posição e o dente da frente está fora de posição. Tem que pôr aparelho. Quem movimenta dente é aparelho ortodôntico. Aí o paciente vai, mas eu tenho 60 anos, vou ter que pôr aparelho. Vai ter que pôr aparelho. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Geralmente a gente vai em restaurantes aí e tem aquele líquido que as pessoas falam, alguns dentistas falam assim, é bom, outros falam que não é bom, que você faz o bocejo, né? E falar, não usa que tem álcool, sem álcool e não sei o quê. O álcool desidrata. Aquilo é bom ou não é bom? Depende. Tem indicação? Entendeu? Então, vamos lá. Ele é muitas vezes ele é usado como perfume de boca. Porque tem restaurante, você vê um monte por aí, né? Eu Diogo, formado nas minhas especialidades e tudo mais, dando aula, inclusive. Você não usa? Eu não uso e eu só passo para o meu paciente e só indico para ele desde que tenha necessidade. Por quê? Qual que é a grande questão? Usar um antisséptico, independente qual ele, com, sem álcool e tudo mais. Hoje a gente sabe que o sem álcool para não desidratar, que a própria desidratação causa inflamação, né? Então, você vai fazer o que a gente chama de seleção bacteriana. A primeira vez que você usou, tá lá até na propaganda, mata até 99,9% das bactérias. Vai diminuindo, né? A segunda, já morreu aquelas bactérias. Quem sobreviveu são as que são resistentes ao antisséptico. E aí você faz uma seleção das bactérias. É como se fosse o uso do antibiótico sem necessidade. Fortalece as Exato. outras, morreu as que são suscetíveis ao antisséptico e ficou as mais fortes. E você está selecionando. Não tá só bactéria. Porque as bactérias são benéficas, algumas delas. Fazem a gente vive, que a gente chama de simbiose. Todo mundo vive bem junto. Não tem boca e trato gastrointestinal que começa na boca sem ter bactéria presente. Tá? Então, algumas fazem bem. E grande parte delas, e dependendo da agressividade delas, não fazem tão bem assim. Só que você vai matar as boas muitas vezes. E só vai ficar as ruins. Então quem estiver nos restaurantes da vida e olhar assim, é melhor deixar lá. Se tiver, por exemplo, paciente num pós-cirúrgico de implante. Algumas vezes é indicado ele fazer um antisséptico. Específico por pouco tempo. Por pouco tempo. Tá bom? Tem pessoas que têm porque em casa, ali usa sim, diário, para prevenir infecção. Agora em casa é perfume. Mas aí a bactéria presente no dente, o que ela excreta é ácido e o que ela produz também são os odores. Entendeu? Peraí, tô com mau hálito. É o antisséptico que vai resolver minha vida? Não. É tirar a bactéria. Sim. Que tá causando odor. Então, peraí, será que não tá na hora de você ir no dentista? Ou tentar resolver em casa por um perfume? Com certeza. Deixa eu voltar nas doenças das gengivas, que tem uma pergunta interessante, que é a relação com as doenças do coração. Tem esse aspecto aí? 100%. É mesmo?
Sim, já foi bastante provado por pesquisa científica séria isso, porque a presença de inflamação no organismo altera todo o organismo como um todo. Então, a presença de inflamação e as proteínas, prostaglandinas, interleucinas e tudo mais, e o que é aí produzido com inflamação no corpo é agressivo aos nossos vasos sanguíneos e ao sistema cardiovascular. Então, infartos, a gente estava falando aterosclerose, que é entupimento aí das veias e artérias do coração, coronárias ou não, né? Com um grau de inflamação alto no organismo, por conta das bactérias em boca, inflamação em boca, altera, sim, os eventos cardiovasculares negativos, tá? E outra situação, por exemplo, eu estou com uma gengivite, uma inflamação da gengiva. Está mais suscetível a entrar a bactéria do tártaro, da gengivite, no teu organismo. Tudo isso é vascularizado. Então, a bactéria que está em boca, ela está na corrente sanguínea. Eu tive um amigo que teve um problema desse, pelo dente, entrou e foi parar no coração. Exato. E pode causar o que chama de endocardite bacteriana. Exatamente. Se o paciente é suscetível, tem um isso. prolapso de válvula mitral, ele tem algum problema de válvula, ele tem alguma placa calcificada ou não dentro das artérias, as bactérias que vêm da boca podem contaminar essas regiões e ter uma endocardite bacteriana. Entendeu? Aí, lá no laudo infeliz, muitas vezes, laudo do IML. Por que do óbito? Sepse, endocardite bacteriana. Mas de onde veio essa bactéria? Como estava a saúde bucal desse paciente? Entendeu? Então, isso é gravíssimo. Não se brinca, tá, com essa situação. E é gravíssimo. Só que pouca gente, igual eu falei... Tem essa percepção, né? Exato. E a gente não tinha isso muito bem provado há um tempo atrás. E são pesquisas recentes, de ano 2000 e bolinha, para cá que começou a ficar mais forte essas informações, tá? E a gente viu a evolução de não muito tempo para agora, né? A gente tá falando nos anos 2000 do bug do milênio, né? Sim. Entendeu? Dos anos 2000 para agora, no acesso à informação. Então, antes, muitas vezes, se você morava no sítio, na fazenda, nem jornal chegava, como é que você vai ter essa informação? Hoje as pessoas estão ouvindo, assistindo podcast, entram no site, pesquisa, inteligência artificial, veio para ajudar, que é o mais recente agora, mas tem acesso a essas informações. Muitas vezes não tinha essa informação e não cuidava porque não sabia. Mas hoje a informação... A informação é tudo. É tudo. É um assunto que o câncer tem crescido muito nos jovens, né, em vários órgãos, mas bucal. Bucal, por inflamação também. Tá? Vamos lá. Cigarro. Qual que é o primeiro contato da fumaça? Cigarro traz álcool junto, né? Às vezes sim, às vezes não. Depende dos hábitos do paciente, mas dos o álcool, vícios. mas né? o álcool hora... também... Oi? O álcool também vai fazer a mesma... Total. O álcool desidrata. O álcool inflama. E níveis altos inflamatórios também são da linha cancerígenos. Tá? Cigarro, extremamente tóxico. Provado muito mais de 5.000 toxinas no cigarro. Então, o primeiro contato dessa fumaça extremamente tóxica e cancerígena são nos tecidos da boca. Então, cigarro e câncer bucal andam juntos. Então, inflamação e câncer bucal, alcoolismo e câncer bucal andam juntos. Não quer dizer que vai ter. Depende da predisposição do paciente e tudo mais. E a falta de cuidado. Então, quem fuma e quem bebe muito, principalmente os destilados, tá? Tome cuidado. Sempre avalie lesões dentro da sua boca. Aquelas que não cicatrizam, aquelas avermelhadas, aquelas com um aspecto de verruga que não sara. Outra situação, câncer de boca. Vamos lá, que é comum, até a gente estuda isso, é no lábio inferior, por conta da presença do sol. Então, hoje a gente fala não só no protetor solar para prevenir o câncer de pele como um todo, mas muitas vezes quem está trabalhando o dia inteiro, todo dia no sol e tomando sol no lábio inferior, que é onde incide o sol, câncer de lábio inferior. Olha que porque os raios ultravioletas causam inflamação na região e essa inflamação pode causar um câncer. Mas você me chamou a atenção numa coisa agora. Você falou do cigarro, né? E da boca. Mas então o charuto, o cachimbo, que você não traga... Como que esse é eletrônico agora. Não, a gente, na brincadeira, né? Todo mundo fumar o pendrive, mas o cigarro eletrônico. Extremamente tóxico. Depende do eletrônico. O que vem dentro? Entendeu? Tá sendo mais do que provado hoje, porque ele é novo, mas já começou a linha de pesquisa provando que é extremamente tóxico, como o cigarro, o charuto, ou algumas vezes até pior, dependendo da concentração do produto que está usando. Quando a pessoa tem... Narguilé, enfim.
E aí vai. Quando a pessoa tem um machucado na boca, ela está mordendo repetidamente uma parte da boca. Isso pode ocasionar... Não, mas crônica. pode virar um câncer, não? Pode, inflamação crônica. Uma das coisas que a gente... para quem usa dentadura, tá machucando? Peraí, é um machucado. Toda hora você tá machucando, você tá causando irritação naquele local. Irritação naquele local, você tá estimulando as células que estão sendo machucadas a se reproduzirem toda hora. E se o cara for diabético, então, piorou. Piorou a cicatrização, mas não provado, que eu me lembro de estudos, não relacionado ao câncer. Uma dentadura que machuca a mesma região, frequentemente, 2, 3, 4 vezes ao dia, você está estimulando aquela região do machucado a se regenerar toda hora. E alguma falha de regeneração ou de cicatrização dessas células pode causar um câncer. O que é o câncer? A célula está se reproduzindo normalmente, aí uma resolve se reproduzir diferente. E aí essa que se reproduziu diferente, reproduz algo diferente e pior ainda. E aí se torna o câncer. Entendeu? Só que estimulá-las a ficar se reproduzindo toda hora, que seria a inflamação, o machucado toda hora, constantemente, pode formar um câncer sim. Então, dentaduras mal ajustadas, desconfortáveis, que machucam, pode sim causar câncer. Tem que ficar atento para esse detalhe. A perda óssea, eu posso fazer alguma coisa, eu, como paciente, para não perder na mandíbula ou não? Tem que ir só no dentista para resolver mesmo? Vamos lá, a gente está falando da gengiva, né, entendeu? Perda óssea. Como que o organismo perde osso? Perdeu o dente, perde o osso que sustentava o dente. Então, essa é uma maneira, tá? Se eu tenho dente natural, como eu perco o osso ao redor do meu dente natural? Como é que faz para perder o osso lá dentro, né? Exato. O que o organismo faz? A gente estava falando da qualidade da gengiva, da espessura da gengiva e da presença da gengiva saudável ao redor do dente. Ela está selando o dente. Se a gengiva começa a ser agredida por escrovação traumática, com o tempo e tudo mais, o que acontece? Infiltra a bactéria. A bactéria, dentro do colarinho gengival, é uma inflamação. Aí o que o organismo faz para combater a bactéria? Ele reabsorve o osso para combater a bactéria. Aí eu perco o osso. Então, você fizer limpezas frequentes no dentista, não ter pontos de inflamação, infecção, tártaro, bactéria na boca, você previne a perda óssea. Essa perda óssea. Tá? A partir do momento... O segredo é visitar o dentista de 6 em 6 meses, né? A partir do momento que eu perdi, eu perdi. Esse osso não volta. Então não dá pra voltar osso. Aí você vai ter que colocar um osso... Aí enxerto ósseo, enxerto gengival, você vai ter que compensar o volume de osso e de gengiva que você perdeu de alguma maneira. Se o defeito ósseo, que a gente chama que é vertical, em altura, é raríssimas as vezes que a gente consegue ganhar osso, mesmo enxertando. Doutor Diogo, as pessoas que tomam remédios, e geralmente o cara mais de 60, ele toma remédios recorrentes, ou por pressão alta, por diabetes, por, sei lá, enfim, por N motivos aí para continuar vivendo, né? Algum desses remédios, por uso contínuo, prejudica os dentes? Tem que avaliar qual remédio que é. Tá? A gente tem uma linha de remédios, muita gente hoje chega também aos 60 com depressão, né, com alguma doença psiquiátrica, e a linha de remédio, alguns ansiolíticos, alguns remédios psicotrópicos, né, que vem da linha do psiquiatra, causam diminuição da saliva, causam xerostomia, tá? E a falta da saliva causa problema de saúde bucal. Tá? Então, alguns remédios causam... Até problema no intestino. Causa um monte de problema. Exato. Vamos, por exemplo, o paciente que toma anti-inflamatório, seja o corticóide ou os outros inflamatórios, para alguma uma inflamação no organismo. Ele toma recorrentemente ou diariamente um anti-inflamatório. O anti-inflamatório faz com que mascare a inflamação, por exemplo, de uma gengiva. E aí o paciente era para estar com aquela gengiva inflamada, para avisá-lo que alguma coisa diferente está acontecendo ali, uma infiltração bacteriana, por um exemplo, ele está tomando anti-inflamatório. Isso é mascarado pelo uso do anti-inflamatório. E aí pode, inclusive, aumentar o problema porque está sendo mascarado pelo uso do anti-inflamatório. Mas, assim, o corticoide, alguns psicotrópicos, saliva, anti-inflamatório, existem vários remédios de uso controlado que causam algo na boca. Mas aí tem que avaliar o paciente. Tanto é que para implantes dentários hoje, por exemplo, é muito comum depois de 60 a mais. Já perdeu algum dente ou tem que fazer todos os dentes de implantes dentários? Eu sempre peço, qual a medicação que você toma? Ah, eu tomo AS, eu tomo captopril, eu tomo losartana, eu tomo isso, tomo aquilo. Peraí, vamos ver se essas medicações, né, vão ter alguma influência ou não, se vai precisar mudar Exato. Ou não. E algumas vezes eu tenho que pedir ao médico a suspensão do remédio por um período provisório para poder realizar os implantes. Ou algumas vezes nem indicado em casos raros.
Tá? Por exemplo, o paciente está passando por uma quimioterapia, toma N remédios quimioterápicos. Ele não pode fazer implante dentário agora. Maravilha. Meu jovem, a gente está meio caminhando para o final. Quanto tempo já nós temos aqui? 35 minutos. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você que você acha importante para que o cara de 60 mais aí possa estar ligado para poder ter uma vida boa? Eu vou direto ao ponto da diferença da prótese dentadura da chapa para uma prótese fixa. Tá? Seja ela sobre implantes ou seja ela suportada e sobre os dentes. Tá? Aperta meu coração calcificado, digo isso novamente, as pessoas que não têm qualidade de vida, não têm um bom aspecto psicológico com o uso de dentaduras. Tá? Então, tem menos tempo de vida também, para da mastigação, tá, e aí vai. Até provado isso, né? Que a falta de dentes em boca e a expectativa de vida é diminuída com quem tem ausência total dos dentes. Porque muitas vezes a mastigação dele não é efetiva. E nem é possível muitas vezes. Por exemplo, um alimento que é extremamente benéfico. A gente fala da maçã. Comentamos sobre a maçã. Quem tem dentadura tanto em cima como embaixo, como que morde uma maçã? Desloca, solta a dentadura. E algumas vezes ele deixa de comer a maçã, que é extremamente benéfico em N sentidos, porque ele não consegue comer. Uma castanha, extremamente benéfico também. Se ele não tem uma prótese que tem uma boa qualidade de trituração de mastigação, ele não vai comer a castanha, que é extremamente benéfico. Ele vai selecionar os alimentos. E muitas vezes deixando de comer e ingerir alimentos de uma boa qualidade e indo para os alimentos mais fáceis de mastigar. Tá, e como é que aí faz? entra no bolo, na massa, e aí vem diabetes, vem mas como é colesterol. Que faz isso? Para o cara ter uma boa dentadura, ele tem que investir um valor maior. Nem todo mundo tem capacidade de ter um investimento, né, numa dentadura, nos dentes, no implante, sei lá, enfim. E aí vai acabar caindo. Como é que faz? Para quem não tem a capacidade. Vamos lá. Dentadura, em algumas pessoas, ela não tem como ficar boa. Não tem como. Tá? Eu trago uma história de uma paciente que chegou na minha clínica. Sabe aqueles carrinhos de feira coloridinho? Ela chegou, de verdade, ela chegou com um carrinho de feira com 45 dentaduras dentro do carrinho de feira. Aí olhou pra mim e falou, doutor, eu quero que você faça uma dentadura pra mim. Eu me recusei. Eu falei, não. Alguma dessas dentaduras ficou boa? Ela falou, nenhuma. O seu tratamento não é dentadura. Não tem como a dentadura parar na sua parte de baixo. Você não tem osso, você não tem gengiva, a língua vai deslocar. E aí a gente tem que entrar... Não tem uma base aí, né? Não tem, não vai segurar. Então aí, vamos fazer o seguinte, não é o seu momento financeiro de saúde agora, se programe para poder fazer isso. Hoje a gente tem planos, dá uma entrada, divide, enfim. Paciente, o financeiro, às vezes, o cara tem conta bancária, ok, pago à vista. Ah, não, algumas vezes tem que dar uma entrada e dividir. Algumas vezes vou me programar para depois eu poder voltar. Mas faça. 45 dentaduras dentro de um carrinho de feira sai muito mais caro do que uma prótese fixa sobre implante. E paciente saudável pode fazer. A idade 60 mais, 60 menos não interfere no fazer o implante dentário. O que interfere é a saúde geral. O paciente tem saúde geral, toma as medicações que não influenciam na colocação do implante, faça. Eu tenho vários pacientes de 90 mais que realizaram seus implantes dentários e chegam para mim e falam, doutor, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Olha que maravilha, hein? Aí foram 60 anos sofrendo com não consigo comer, tá doendo, tá machucando, passo vergonha, olho no espelho e não gosto. Não tenho nem vontade de sorrir. Aí você coloca, o cara volta a comer, ele tem conforto na mastigação, ele tem uma mastigação efetiva, ele pode lançar a mão de pegar a maçã e fazer aquele cleque, ele pode comer uma castanha, ele pode comer uma carne, com efetividade, conseguindo triturar. Isso faz bem, inclusive, para o trato gastrointestinal. Ele melhora a sua saúde bucal e ele melhora e muito a sua saúde geral. Ele começa na alimentação. Na absorção melhorada desses alimentos benéficos para a saúde. Ele vai num evento com os amigos, pode dar uma gargalhada com os filhos, num evento de final de semana. É outra vida. É livre, isso é liberdade, isso é conforto, isso é estético, isso é segurança, isso é qualidade de vida. E o que vale da vida, 60 mais, 60 menos, é o jeito que você leva ela. É o diário. Quantas vezes a gente come por dia? Entendeu? Verdade. Então, prótese móvel, falta de dentes versus a boca saudável,
boca saudável. Mas você falou uma coisa super importante mesmo, né? Quando o cara não está com a dentição, né, saudável, ele vai para alimentos piores, vamos dizer assim, né? Mais fácil de mastigar, mas com certeza vão fazer mais danos para a saúde, né? Que são os bolos, são as... Sim, aí são os alimentos fáceis de mastigar. Aí vamos lá, para um bolo doce, açúcar no sangue, diabetes, Sim. açúcar no sangue vai virar gordura. Gordura vai entupir a veia, vai morrer de infarto, AVC, enfim. Que é a doença que mais mata hoje, coração. Aí vem o câncer, dentadura machucando. Níveis inflamatórios da presença de extremo açúcar ou alimento que não é bom no organismo. Talvez até câncer. Entendeu? Dentadura que machuca. Câncer por conta da irritação, do machucado. Então, assim, aí você me fala, o que sai caro? A sua vida, um evento, uma endocardite bacteriana, um AVC, uma diabetes, por conta da falta do se alimentar bem, você não poder sair, sorrir, comer pode bem. piorar a situação, né? Qual é a prioridade? Entendeu? Então, pode saúde piorar. é extremamente importante. Então, para a gente fechar nosso bate-papo aqui, tanto por 60 a mais, 70, 80, até para 90 a mais que você falou aqui. Exato. Dá para ter uma vida saudável, dá para ter uma dentição ótima, dá para ter uma autoestima elevada, dá para viver bem. Com certeza absoluta. Seja através de dentaduras, seja através de próteses removíveis com alguns dentes, seja através de implantes, dá para ter saúde bucal, dá para ter sorriso, dá para ter uma efetividade na mastigação. E isso é extremamente importante para a saúde geral como um todo, não só a da boca. Tá? Maravilha. Então, acho que a gente tem que, né, quem estiver nos ouvindo aqui, tiver interesse, procure o Dr. Diogo Coelho ou procure seu dentista, né? Exato. Que vai poder Exato. te orientar, mas não deixe de ir. Não deixe mesmo que você tenha implante e na sua cabeça esteja tudo ok porque está funcionando bem. Vá, não fique com inflamação e infecção na boca, sob dente natural, sob implante, sob prótese móvel, tá? Sorria, Maravilha. leve o seu mundo leve, sorrindo, feliz, tranquilo, tá? E comendo bem. Sorria, Com mas saúde bucal. cuide-se. Isso Obrigado, aí. doutor. Eu que agradeço, Zé. Valeu, a gente volta numa próxima.